RCP Notícias. 7 da manhã em Cabo Verde. Vamos para o primeiro jornal a conhecer os destaques. Os pilotos da TACV já começaram a receber o aumento salarial de 2,5% em parcelas, 10 mil contos durante 10 meses consecutivos. A primeira parcela de 1.000 contos já está depositada nas contas bancárias dos pilotos. Cabo Verde está mal servido em transportes aéreos e marítimos interilhas. É uma posição defendida pelo porta-voz do Partido Popular, Eugênio Varela. O governo deve enviar aos sindicatos, o mais tardar amanhã, a regulamentação da carreira médica, nem mais, que é a gota que pode evitar a greve dos médicos. A partir de 31 até 2 de agosto, o governo reúne-se ontem à noite com a Ordem dos Médicos. O Observatório Africano das Migrações promove a formação de 2 dias, a formação de formadores, e conta com a parceria da Alta Autoridade para a Imigração. A 7ª edição do concurso Design é lançada hoje pelo Centro Nacional de Arte, Artesanato e Design, este ano com o tema Eco-Design. A candidata às presidenciais, vice-presidente norte-americana Kamala Harris, está à frente de Donald Trump, segundo sondagem da Reuters e Ipsos, divulgada ontem à noite. Estas e outras matérias em desenvolvimento no primeiro jornal. Júlio Vera Cruz Martins, com a técnica do Máriozinho Fernandes. Votos renovados de bom dia, gratos pela preferência que nos dá o presidente brasileiro Lula da Silva. Apresenta hoje no Rio de Janeiro a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. Participam no Rio de Janeiro as representações das 20 maiores economias do mundo. O objetivo é erradicar de uma vez por todas a fome no mundo. Participam ministros de vários países, entre os quais de Angola e de Portugal, convidados pelo presidente Lula da Silva, que também estendeu o convite a vários outros países, inclusive africanos. A intenção é apresentar o programa hoje, os termos de referência e estrutura de governança da Aliança, na expectativa que a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza seja aprovada definitivamente na cimeira de líderes do G20, que tem lugar em novembro também no Rio de Janeiro. Lula da Silva fez introduzir na ordem do dia das reuniões do G20 e vai estar em debate a questão da discriminação racial, o que acontece pela primeira vez desde que o grupo G20 existe. O aumento salarial de 2,5% que os pilotos da TACV exigem ronda os 10 mil contos e vai ser liquidado durante 10 meses consecutivos. Uma fonte da empresa, consultada pelo primeiro jornal, assegura que a primeira parcela de 1.000 contos já está depositada nas contas bancárias dos pilotos. E é com este cenário como pano de fundo que tem lugar hoje de manhã e não ontem, como por lapso disse no primeiro jornal, tem lugar hoje de manhã, e peço desculpas, tem lugar hoje de manhã o encontro de mediação promovido pela Direção-Geral do Trabalho. Agora, a questão é saber se os pilotos suspendem ainda hoje a anunciada greve a partir da meia-noite de sexta-feira até 1 de agosto. Em caso de greve, a Cabo Verde Airlines tem estado a comunicar que nenhum passageiro fica em terra, uma vez que, como medida de prevenção, estão engatilhados voos charter por uma companhia especializada no aluguer de aviões, uma solução confirmada ontem à tarde pela vice-presidente do grupo parlamentar do PICB, Carla Lima, depois de um encontro com o Conselho da Administração da companhia.
O que a Comissão Executiva nos disse é que está a fazer de tudo para evitar a questão da greve. Não nos dá a garantia de que não vá acontecer, até porque diz que há algumas reivindicações que só poderão ser resolvidas pela tutela, que a própria Comissão Executiva não tem como resolver essas reivindicações. O que a Comissão Executiva garantiu é que vai fazer todos os possíveis para que haja voos. Mas mesmo que haja voos, nós questionamos o preço que o país vai pagar para que haja esses voos, porque vai ter que alugar aparelhos, será do wet-lease, ou seja, terá que vir com tripulação, são voos charters, enfim, é um custo exorbitante. Eu acho que o melhor neste momento, quer seja a Comissão Executiva, quer seja o Governo, negociar com os trabalhadores, com os pilotos, para evitar a situação de greve. Carla Lima reitera o que tem dito o PICV. A TACV está numa situação de indecisão. A Comissão Executiva diz que tem 2 ATRs em regime do wet leasing, ou seja, é um aluguer mais caro, porque é um aluguer que vem com a tripulação, com o seguro, com a manutenção, tudo incluído. Ou seja, nós temos uma empresa que tem 190 trabalhadores, mas quando vamos alugar aparelhos, alugamos a wet leasing. Ou seja, há pessoas que estão a receber sem poder trabalhar e nós estamos também a gastar mais dinheiro com isso. Esta é uma questão que tem que ser vista. Uma outra questão é, com a saída da Best Fly, anunciou-se os voos domésticos. O Governo ainda diz que vai criar uma empresa. Nós estamos no momento da indecisão, porque ainda não se sabe que empresa é essa, se vai fazer parte da TACV, se vai haver um holding e que depois haverá várias empresas dentro deste grupo, ou se será uma empresa completamente autónoma, porque ainda não foi aprovada. Nós não temos ainda estes documentos. De resto, a deputada do PICV dá nota negativa à prestação da Cabo Verde Airlines no que respeita às ligações domésticas. Nós temos verificado que a situação tem sido bastante irregular. Nós temos tido cancelamentos, atrasos, alguma indecisão em relação àquilo que o Governo quer em relação ao setor doméstico da aviação civil, e nós quisemos ouvir da parte da nova Comissão Executiva da TACV o que é que estão a fazer e o que é que vão fazer para estabilizar os voos do setor doméstico e cumprir aquilo que foi prometido pelo Governo em termos de voos internacionais. Carla Lima aponta que se impõe a concretização do plano de reestruturação financeira e estabilidade da TACV, tanto mais que, segundo ela, as operações são suportadas pelo Tesouro Público. Nós queremos saber qual é o rumo que o Governo pensa dar à TACV depois do fracasso de tudo aquilo que era o plano que o Governo tinha em relação à privatização. Desde a reversão da privatização, a dívida pública tem aumentado substancialmente devido aos custos dessas operações, e o Governo, para esconder este falhanço que tem no setor dos transportes aéreos, vai injetando dinheiro e fazendo anúncios sem nunca ter um serviço de qualidade, por um lado, e nem estancar esse gasto de dinheiro público que tem sido feito com a TACV. A visita do PICV à administração da TACV é parte da preparação do debate do Estado da Nação, agendado para a sessão plenária que começa segunda-feira que vem. O debate tem lugar na quarta-feira, 31 de julho, e fica encerrado o ano parlamentar. Cabo Verde está mal servido em transportes aéreos e marítimos interilhas. A questão esteve em análise na reunião quinzenal do Partido Popular. O porta-voz do partido, Eugênio Varela, afirma que Cabo Verde até saiu do colonialismo para entrar no neocolonialismo. Ailson Martins. A situação dos transportes aéreos em Cabo Verde é má, tanto para os passageiros quanto para os pilotos, diz o porta-voz do PP, Eugênio Varela. A nível de transporte, nota-se que o transporte aéreo estamos mal servidos. Estamos a falar de transporte de voos domésticos. Voos domésticos estamos mal servidos porque há muitas reclamações, há atrasos nos voos, há cancelamento, portanto estamos mal. Para não dizer que estamos péssimos, estamos mal. De maneira que
Tanto que brevemente os pilotos entrarão em greve, né? Já está anunciado uma greve, de maneira que as coisas não vão mal só para os utentes dos voos, mas também para o pessoal da cabine do transporte aéreo nacional. Eugênio Varela defende que os transportes marítimos devem ser geridos por empresários nacionais. O transporte marítimo é um caso sério porque, para começar, nós estamos saímos do colonialismo e entramos no neocolonialismo. Porquê? Quem opera nas viagens interilhas é, portanto, uma empresa estrangeira, uma empresa portuguesa. Esta empresa recebe diariamente 2.000 contos, que é subsidiado pelo Estado. Portanto, isto é um bocado caricato. Outro ponto debatido durante a reunião do PP foi o urbanismo na cidade da Praia, mais especificamente a comercialização dos terrenos. O urbanismo, nós temos problema do urbanismo já do conhecimento público, a nível de corrupção, está a ser investigado pelo Ministério Público. Há especulação imobiliária em grande escala. É só notar, portanto, os terrenos que são vendidos a preços exorbitantes. Estamos a falar do município da Praia mais precisamente, porque é o município capital. Só vermos Palhacé e outro bairro ali, da Chada Grande de Trás. Portanto, o preço do terreno é um bocado puxado. Ou seja, o terreno inicialmente era de Estado, mas passou pela Câmara, ou seja, passou por os particulares. Depois há agências que compram terrenos, depois vão vender a preços exorbitantes. Nesse caso, tem que ser combatido. O porta-voz do PP, Eugênio Varela, sublinha que há pessoas que querem comprar terrenos, mas existe muita especulação imobiliária. O Governo deve enviar aos sindicatos, o mais tardar amanhã, a regulamentação da carreira médica, nem mais que a gota que pode evitar a greve dos médicos a partir de 31 até 2 de agosto. É um dado seguro que a reunião de conciliação está convocada pela Direção-Geral do Trabalho para a próxima segunda-feira. O bastonário da Ordem dos Médicos reconhece que a questão salarial é a linha que está a separar o Governo e os profissionais de saúde. Convicção de Danielson Veiga, expressa ao Primeiro Jornal depois das 22h30 e imediatamente a seguir a uma reunião com o Governo para a apresentação da proposta do PCFR dos médicos. A Ordem esteve nesse encontro não com caráter sindical, mas estive lá simplesmente para ouvir a explicação do Governo em relação às razões porquê que foi criada a nova carreira médica e também as justificações como é que a nova carreira vai funcionar. Foi essa a nossa pretensão e, portanto, para alertar de novo que nós estamos com a classe, estamos com as orientações do sindicato e, portanto, quando maior for o esclarecimento da classe, penso mais fácil ficará o entendimento que nós precisamos ter de todo esse processo. A tabela remuneratória foi referida porque parece que aqui é que reside o ponto de discórdia. Sim, existe um ponto de discórdia. A segunda posição do sindicato acha realmente que não concorda com a atual tabela salarial que foi recentemente introduzida dentro desse novo regime. Tem havido discussões com o Ministério da Saúde desde 2017 e houve sempre adiamento na concretização dessa atualização que não foi feita na altura. Então foi feita agora uma nova tabela, mas essa tabela, de certa forma, para alguns colegas, houve informação de que realmente tudo ia ser feito baseado na tabela que foi feita agora. Só que essa tabela, segundo a impressão, aquilo que nos foi apresentado, essa tabela é para quem vai entrar pela primeira vez na carreira médica, dentro do Sistema Nacional de Saúde. Aqueles que estavam já lá e que tinham já um posicionamento dentro da tabela anterior, que vem desde a carreira de 2017, estes realmente iam obedecer uma nova matemática para ajustar o seu salário. Portanto, nós estamos já na carreira anterior, de certeza nós não íamos obedecer aquilo que está padronizado dentro da tabela atual, que no fundo eu não sabia, alguns provavelmente não sabiam. Então, há uma tabela que é feita baseada numa matemática em que se compara o índice salarial do MED na tabela anterior e então multiplicado com o índice da tabela atual que começa com o índice 100. Então, baseado nesse índice 100 que existe agora, com o índice que eu trago da tabela anterior e que vai definir o meu salário no futuro.
No entanto, há casos que devem ser previamente resolvidos. Um deles, os médicos especialistas com mais de 10 anos de exercício, mas recebem como clínicos gerais. Danielson da Veiga sugere a edificação de um mecanismo legislativo para viabilizar uma compensação com efeitos retroativos. Um novo encontro entre o Governo e a Ordem dos Médicos deve ter lugar ainda esta semana, já com a regulamentação da carreira em mãos. O segundo inquérito à população estrangeira e imigrante vai ter as estatísticas administrativas como questão central. A meta é assumida pela Presidente da Alta Autoridade para a Imigração e vem a propósito de uma formação de formadores em dados sobre migrações. A formação tem essa preocupação também de melhorar a capacidade das instituições e pretendemos eventualmente que um segundo relatório sobre a população estrangeira e imigrante, possivelmente não será lançado este ano, mas que o segundo relatório seja sobre as estatísticas administrativas, ou seja, o grau de cobertura dos serviços ou então, se querermos dizer, o nível de acesso dos imigrantes aos diferentes serviços aqui no país. Carmen Barros esclarece que a iniciativa é do Observatório Africano das Migrações, uma estrutura da União Africana. Que visa, efetivamente, que tem a preocupação de monitorizar fluxos migratórios a nível do continente, ter-se uma rede de estatísticas e de instituições a nível de estatísticas de migração que possam ajudar a compreender e a monitorizar aquilo que é a mobilidade e as migrações dos africanos. Propuseram esta realização desta formação, que já foi realizada também em outros países africanos, e que tem o propósito de melhorar o nível de competências que temos aqui internamente de representantes de instituições que, de forma direta ou indireta, acabam por produzir ou por trabalhar com dados ligados às migrações de pessoas em mobilidade, entrada e saída. A formação de formadores começa hoje de manhã e é aberta pela diretora do Observatório Africano das Migrações. A 7ª edição do concurso de design é lançada hoje pelo Centro Nacional de Arte, Artesanato e Design. Este ano, Ernestina Lopes, com o tema Ecodesign. O concurso propõe provocar um cruzamento de olhares entre criativos para a exploração, uso e aproveitamento de materiais locais existentes na natureza em Cabo Verde, sejam de preferência renováveis e reutilizáveis, conforme explicou à RCV o diretor do CNAT, Artur Marçal. A ideia passa por desafiar os criadores cabo-verdianos a desenvolverem novos produtos ou repensarem projetos inovadores e sustentáveis a partir da utilização de materiais endógenos e, obviamente, com tecnologia disponível em Cabo Verde. E o desafio é precisamente explorar, por isso que é ecodesign, explorar a possibilidade dos materiais existentes em Cabo Verde, sejam eles renováveis e reutilizáveis. O concurso de design, conforme avançou Artur Marçal, tem conhecido alguma evolução ao longo dessas 7ª edições. A evolução tem sido, sobretudo, em termos de desafio e daquilo que os designers e os criativos têm expectativas. Portanto, a partir do momento em que o CNAD, o Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas, dá a oportunidade porque nós assumimos toda a produção dos produtos. Há muitos projetos que nos têm surpreendido. Nós temos, inclusive, na exposição permanente do CNAD, uma sala dedicada ao design e que é fruto do concurso de design. Para este ano, espera-se um número maior de concorrentes e o diretor do CNAD anuncia o aumento do valor do prémio, que agora é mais acrescido. Nós não temos o limite de participantes. E o que é que esperamos é que haja um grande número de concorrentes. Aumentamos o valor do prémio, que era de 12,60, passou para 80 mil escudos. Estamos na expectativa que haverão muitos projetos, não só individuais, mas também coletivos, de artesãos e de designers e de outros criativos que dão corpo àquilo que é o Salão de Design de Cabo Verde. Agora vão entregar apenas o projeto. Depois o CNAD assume, portanto terá que contactar os artesãos, as oficinas, os ateliês,
para executarem as peças de moda e fazer toda a curadoria do salão para que esteja pronto por altura da Ordi. O concurso é lançado hoje no Centro Nacional de Arte, Artesanato e Design, CNAT, e prolonga-se até o dia 2 de setembro. O presidente norte-americano Joe Biden já está sem sintomas da Covid-19. Ainda hoje, a partir da Sala Oval, faz um discurso à nação. Por coincidência, ontem a candidatura de Kamala Harris teve início também e num ambiente diferente. Uma sondagem da Reuters e Ipsos realizada ontem, segunda e ontem, mostra Harris com 44% e Trump ligeiramente atrás com 42% das intenções de voto. A margem de erro é de 3%. Na análise realizada há uma semana, nos dias 15 e 16, os dois candidatos estavam empatados. Kamala Harris já recebeu 2 apoios de peso ontem. Os 2 principais líderes democratas no Congresso, o líder da maioria do Senado e o líder da minoria na Câmara de Representantes, confirmaram que estão ao lado da vice-presidente. Um outro apoio de peso, George Clooney, disse que Joe Biden mostrou o que é a verdadeira liderança e está a salvar a democracia mais uma vez, e pede a todos apoio à vice-presidente Kamala Harris, que já tem a garantia do apoio da Convenção Democrata nos primeiros dias de agosto. O presidente francês já deixou claro numa entrevista ontem que só vai nomear o governo depois dos Jogos Olímpicos. No início de setembro recusou nomear a candidata apresentada pela Nova Esquerda e diz que o governo tem de ser nomeado no início de setembro porque é preciso um orçamento para governar o país. Os Jogos Olímpicos têm a abertura oficial no dia 26, mas hoje arranca com jogos de futebol masculino entre a Argentina e Marrocos, Uzbequistão e Espanha. Há várias modalidades, isso na fase de grupos. Arranca também com Rugby Sevens, grupo masculino. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da notícia e o melhor